Quando Jesus veio ao mundo, eu quero sempre, quando eu falo isso, explicar para vocês, Jesus já existia desde a eternidade. Não dá para desde, não dá nem para colocar a palavra desde. Jesus é eterno, ele é eternidade, ele é vida. Mas, ao ele ter feito o homem e ter dado livre-arbítrio para o homem, assim como ele deu para os anjos, tanto é que o diabo se rebelou. E uma terça parte dos anjos veio com ele, foi querer confrontar com Deus, veio o arcanjo Miguel com seus anjos, mas não deu nem pôs a mão, anjo contra anjo, não deu nem pro cheiro. Adivinha onde ele foi lançado? Vamos falar comigo. Na terra. Foi lançado na terra. E aí? E aí o que aconteceu? Que houve uma outra criação. A criação do homem. Deus criou o homem. E o diabo, ele não foi eliminado, não. Ele perdeu o status dele no céu, não entrava no céu, não aceita coisa impura. Ele vai fazer como é que se diz? As reuniões, se vê em Jó isso, né? Que os anjos vão prestar contas para Deus. Ele vai, mas ele volta para as profundezas de onde ele é. Eu e meu pigarro. Aí o que acontece? Meu Senhor da glória. Isso tudo para chegar onde eu quero, né? Deus fez o homem, sua imagem e semelhança, com poder de decidir, de querer, de falar não quero, ou quero. E entre as coisas que Deus fez, além disso, o diabo odiou isso, né? A criação de um ser feito à imagem e semelhança de Deus, feito pela mão de Deus. Os anjos, Deus fez todo o seu exército angelical. E não tocou, não, só falou a palavra. No homem, Deus fez algo diferente. Deus fez o homem do pó da terra. Ele está falando terra. E se ele fez a terra, ele já fez os outros planetas. Ele não fez. Acho que eu vou criar agora Marte. Não sei, eu estava pensando em fazer um planeta gasoso que sugasse todos os meteoros que fossem em direção à Terra. Não, ele fez. Deus fez Andrômeda e fez a Via Láctea, que é a galáxia que a gente anda, que a gente existe. Pois bem, aí o que acontece? Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. O nome dele é, isso, gostei? Adão. Perfeito, gostei, pessoal. Está atento na explicação. Adão. E fez um jardim para Adão morar, com animais lindinhos, borboletas, cachoeira. Jesus andava com ele para explicar as coisas para ele. Olha, isso aqui é a planta tal, isso aqui é assim, assado. Como é que tá, Adão? E um belo dia, Deus chamou Adão e falou assim: Adão, eu não coloquei nome ainda dos animais. Eu estou criando, fazendo um floreio, ou adicionando algumas coisas na minha imaginação infantil, que eu sou muito neném. Ele falou: Adão, não coloquei nome ainda nos animais, eu vou deixar para você. Como vai ser aquele ali que tem lista, ele e a fêmea dele? Vai ser tigre e tigresa. E o outro, Cajuba? Leão e leoa. E assim vai indo. Só um pouquinho. Esse é um dos movimentos que também dá para fazer no Multiphysics. Quem fez esse aparelho fui eu, tá? Simples assim. E ele pega a parte interna do trapézio. O trapézio é uma raia. Lembra das raias que aparecem? Que tem esporão na cauda? O finalzinho, lá dentro. O de cima, eu peguei nos movimentos de MF. Armada. Mas lá dentro, você precisa fazer isso. Sabe quem fazia isso? Lee Haney. As costas dele era boa? Não é. As costas dele era boa, do Lee Haney? Eu não sei, ó. O que acontece? Por isso que eu não estava achando a madeira do suporte que está me fumando. Está ali em cima. Josué Alves, o criador dessa nova
Aí o que acontece? Após ele ter dado nome a todos os animais da terra, ele deu um descansinho, foi embaixo do ar, descansou, aí Jesus ficou olhando para ele assim, e pensou, caramba, ele deu nome de todos os animais. Ele vê os animais aí, dando um grau um com o outro aí, as fêmeas, e o leão, a fêmea do leão, a fêmea do tigre. Ele não é bom que ele fique sozinho, não. A Bíblia falou que Deus falou, não é bom que ele fique sozinho, não. Eis que farei para ele um adjutor, uma companheira. Então vamos ver como é que Deus fez. Ele foi lá, sobrou um restinho de lama, de barro que ele ainda tinha feito Adão, e foi lá e fez. É isso? É isso que você acha que foi? Deus foi lá e vai botar e falou, mas como é pouca lama, eu vou fazer mais fraquinha, porque vai dar menos gasto. É, faz sentido, porque faltou o restinho de lama, e aquele pouquinho não deu para fazer. Não. Eu disse, não. Adão não tinha umbigo e Adão tinha ou mais costela, ou ele tinha a costela, que é a última costela que a gente tem, que é a costela falsa, ele tinha ela completa. Não é possível. Porque Deus arrancou dele carne e os ossos. Quebrou da sua sétima costela um osso para fazer a mulher. Não me explica, não me pergunte, eu não estava lá. É assim que a Bíblia nos fala. De forma que depois que depois que ele fez a Eva, olha que parece o pai levando a noiva pro noivo, né? Para casar, o casamento. Trouxe Eva para Adão. Ela deveria ser muito linda, meu. Eva era maravilhosa. Cabelo bonito, impossível. E ele fala, eis que essa verdadeiramente é carne dos meus ossos. Carne da minha carne e osso dos meus ossos. Até falei errado, de tanta emoção. É mãe da humanidade. E hoje em dia, no projeto lá, genoma, qualquer projeto, se descobriu que nós viemos apenas de um homem e uma mulher. Toda a humanidade. Zé Fini. Eu sei a sequência do tempo, mas não quero falar nisso agora. Eu quero falar que depois disso, desse processo, Deus continuava ali, presente na vida deles, né? Aí eis que Adão conheceu Eva. Ele teve relações sexuais com Eva. A Bíblia fala a palavra relação sexual como conheceu. É tão elegantezinha a Bíblia. Eis que era formosa a vista. Hoje a gente fala, nossa, era muito gostosa, cara. Mulher é uma égua. É assim que a gente fala. Muito bonita mesmo. A gente vai falar a frase, nossa, muito linda, linda, maravilhosa, top, top das galáxias, e assim vai. Mas a Bíblia fala isso que era formosa à vista. E quando a mulher estava no período de menstruação, né? Aí eu estou como é que a Bíblia fala? Não fala período, não. Nos costumes das mulheres, você já entendia que ela estava... Não posso descer, é o que Raquel fala para o pai dele, pai dela, Labão, quase ladrão, né? Mas Labão. E falou, olha, eu não posso descer, que eu estou nos costumes das mulheres, ou seja, menstruada. Mas ela estava escondendo um ídolo que ela roubou do pai dela, eles ainda eram idólatras. Estamos na Mesopotâmia, né? A idolatria pegava forte ali. Mas vamos voltar, que aí quando teve Caim, Deus recebia eles faziam oferta a Deus. Então Caim ele era do mato, ele era agricultor. E Abel era criador de ovelha, era pastor. Parece que sempre essa linha pastor agradou a Deus, não sei dizer ao certo. E aí o que aconteceu? Deus aceitou a oferta de Abel. Mas Caim misturou uns matozinhos lá, uns negocinhos, levou para Deus, ele não... Isso aí? Não quis não. Não teve cheiro do sangue que é o... Para Deus não é que é a matança, mas era a representação do Cordeiro de Deus. E agora? Depois do pecado que eu pulei, né? Eva comeu do fruto, que ninguém sabe que fruto é esse, e da árvore que não poderia, era um fruto que dava em uma árvore que não poderia comer. Vai ver que nem era simbólico, sei lá, meu Deus. Não a fruta das galáxias também, mas Deus falou, não pega fruto dessa árvore. Você tem tantas árvores no Vale, muitas árvores. Imagine quantas frutas tem no mundo. Então procura ver aí quantas frutas tinha para pegar. Mas aquele você não vai pegar. Não pode pegar, porque o dia que você pegar, você morre. Tá venenoso. Mas a Eva, né, com o passar do tempo, por que ele falou isso mesmo, hein? Será que é venenoso mesmo ou só dá dor de barriga?
Lá vai ela, curiosidade, feminina. Chegou lá, foi se chegando, foi sambando, foi chegando e você me amando. Você foi tomando conta do meu coração. E aí o que acontece? Até que veio a serpente. Mostrou o fruto. Vocês não podem comer desse fruto? Não, Deus falou que no dia que a gente... Já está conversando, já deu atenção pro diabo. E isso é assim até hoje, é comigo, é com você, com todo mundo. Já começamos a conversar com ele, trocar uma ideia. O cara é mentiroso desde o começo. Jesus falou que ele mente desde o começo, ele é pecado desde o começo, mas a gente vai trocar uma ideinha com ele. Nosso amiguinho, nosso não, amiguinho de que coisa? A gente vai trocar ideia com ele. Aí você morrer? Nada, Deus sabe o dia que você comer desse fruto? Você vai ser igual a ele. Simplesmente supremo que nem ele, maravilhoso que nem ele. Você vai ser igual a ele. É com você, né? Se você quiser comer, por exemplo, já deve ter feito um teatrozinho. Ela pegou do fruto, deu uma dentada. Se sentiu maravilhosa. Olha, amor, não aconteceu nada. Tome. Adão poderia ter falado, alguém falou isso. Não, o que você fez, mulher? Não, Deus. Deus! Grita o nome de Jesus, sai correndo pelo jardim falando, Deus! A mulher que tu me deste, Deus. Que tá me dando, querendo me dar aquele fruto que o Senhor falou pra gente não comer. Eu não peguei não, Deus. Me dá outra mulher, quero ou não quero mais. Tu falou isso? Oswaldo, você falou para aquela mulher que estava desejando você, que você não queria? Você falou, né? Você foi forte, né, rapaz? Você é muito forte. Bom no combate. Mas não foi forte, não. Adão não foi forte. Ele mordeu do fruto. E ao morder do fruto, adivinha? Ele ganha de presente a morte. A fraqueza. Deus tinha falado para ele. Ninguém ia virar carniça, podridão. A terra não ia ter carniça, nem urubu, nem larva, nem bicho que come carniça. Mas graças a Adão, isso aconteceu. O que nós vamos fazer, gente? O que nós vamos fazer? Vai. Deus mandou o dilúvio. Afinal de contas, deu errado. Deu errado o que Deus fez, pô. Caraca. O cara não consegue nem obedecer. Isso, meu. Deu errado. Deus não mandou o dilúvio. Caim conheceu Eva, lembra que eu falei? E teve... Caim, não sei, deleta. Adão conheceu Eva, que eu estou ficando já misturando tudo aqui. Adão conheceu Eva e ela teve 2 filhos, Caim e Abel. Um era pastor e o outro era agricultor. Na hora de oferecer o sacrifício, as bênçãos do dia a dia, Deus se agradou de Abel, mas não se agradou de Caim. Caim já foi tomado de inveja, já herdou o mal da serpente. O que aconteceu? Foi passear ali na coisa, doido para matar, Deus ainda chamou Caim para ele refletir bem. O que é que você está pensando fazer? Chega aqui, Caim. Cadê teu irmão? Depois, ele perguntou depois. Caim, o que você está pensando fazer? Ele todo ignorantão. Se você fizer coisa boa, vai estar tudo bem. Se fizer coisa mal, a punição vai chegar perto. Tu deu atenção? Tu ouviu a Deus falando direto com você? Não. Um dia o irmão estava no campo, ele pegou lá qualquer coisa, uma madeira, um machado, qualquer coisa que cortasse. Chamou o irmão lá para coisa, meteu-lhe a porrada na cabeça, o meu irmão desmaiou, ele completou o serviço. Escondeu o corpo. Não deu outra, Deus já viu atrás. Caim, o que fizeste? Cadê teu irmão? Sou eu o cagador do meu irmão? Sei lá, desse cara. Quem faz esse papel muito bem é o Richard Harris. Richard Harris acabou fazendo no final da vida Abraão, bem dizer. Aí o Richard Harris, né, como Caim, fez aquele negócio, aquela cena teatral, mas mais ou menos isso que aconteceu mesmo. Portanto, tivemos o primeiro homicídio. Matar um homem, homicídio. Deus puniu Caim, enfim, a terra que Caim foi habitar, na banda do Oriente, com a esposa que ele conheceu, não conheceu ali, ele já tinha, era irmã dele, já era um velho já, quando isso aconteceu. Aí o que acontece? A terra se encheu do sangue de Abel, só morte, só desgraça, fornicação, ficaram poderosos, conhecimento. Porque não era conhecimento, a ciência do bem e do mal, o ser humano não quis viver à base de Deus, Deus cuidando, papai salva. Não, ele quis ter o conhecimento, ele quis fazer as vacinas para poder se salvar dos micróbios, tem conhecimento, entendeu?
Aí o que aconteceu? Conseguiram os conhecimentos. E nós estamos no período do pré-dilúvio, tá? Ali na Mesopotâmia, a humanidade pré-diluviana. Só que chegou num nível tal, gente, chegou num nível tal que Deus não suportou. Falou, não, eu vou destruir toda a carne. Me arrependo de ter feito o homem. Putz, me arrependi de ter feito o homem. Ouvir isso de Deus é triste, né? É triste. Todos os seus caminhos são maus. Todos os seus caminhos são maus. Então ele vai destruir. Ah, peraí. Deus é justo. E tinha um homem com a sua família que era justo naquela geração perversa. Calculo que tenha sido na Mesopotâmia mesmo, por aquele caminho lá, porque tudo estava acontecendo por ali. Jardim do Éden, entre o Tigre e Eufrates e Pison e o outro Ónion, uma coisa assim. E dali descendo, deve ter sido ali. Aí o que aconteceu? Deus mandou o dilúvio. Não mandou lá quando Eva pecou. Mandou quando a humanidade realmente não teve jeito. Quando subiu até as narinas de Deus, a carnificina, as desgraças que hoje em dia está acontecendo quase igual, tá? Se não está, pior. Acho que está pior, não sei. Mas Deus falou que não vai punir mais a terra com dilúvio. Ele mandou o dilúvio. Acontece que lá no começo, quando Eva pecou, Deus falou assim, eis que colocarei para a mulher, que é a punição da mulher, inimizade entre ti e a serpente. Ela te ferirá o calcanhar e tu esmagará a cabeça dela. Bom, ferir o calcanhar é ferir. É um momento, uma ferida. Mas você vai esmagar a cabeça. Se você esmagar a cabeça de qualquer serpente, ela morre. Adivinha quem morreu? Lá na época, quem morreu foi o diabo. Ué, mas ele está aqui zanzando pela sim. Porque tudo que Deus fala, que está escrito na Bíblia, já está escrito por ele, desde a eternidade. Então, aonde aconteceu isso? Eu vou fazer meu encolhimento. Quando Maria teve, de forma miraculosa, o Filho de Deus. Poxa, mas não é filho de José? Não, José nem tocou em Maria, Maria era virgem. Entendeu? Virgem Maria, era virgem. Depois não foi mais, depois ele teve mais irmãos. E aí o que aconteceu? Bom, Jesus veio à Terra. Tá, legal, Jesus já é a salvação? Não, Jesus foi tentado, foi traído, foi perseguido, foi provocado, teve fome, teve sede, ele sentava num vaso no local onde tinha que fazer necessidade igual a gente. Tinha vontade de urinar, ia lá e fazia a mesma coisa que a gente. Ele era um homem. Mas quem é Jesus? É o Filho de Deus. Não é só o Filho de Deus. Ele é a imagem do Deus vivo aqui entre nós. Aquele que criou Plutão para sugar os meteoros, que criou Marte, Netuno, Vênus, entendeu? A Terra, que criou as galáxias, as estrelas. A Bíblia fala que ele chama as estrelas pelos nomes, eu conheço todas elas. Para você isso é impossível. Fez o sol, fez a lua, fez o mar, os peixes que estão no mar, tudo. Isso é Jesus. O que ele está fazendo aqui? Se você querer comparar um homem se transformar numa formiga, ainda é pouco. É muito pouco. É o Criador do universo, mas ele tinha que não ter essa consciência, ele tinha, mas ele não tinha que usufruir disso. De forma que ele sangrava, ele fazia tudo, que nem eu já falei. E Jesus veio, e qual foi a função de Jesus vir? Ele vai enfrentar a serpente. Lembra? Agora é a hora da batalha. Adivinha quem estava por dentro de tudo? O diabo dentro de tudo, e não, ele pensou que era esperto. Ah, se ele vai me ferrar, eu vou ferrar ele primeiro, vou matar ele. Matou Jesus. Ele só não percebeu uma coisa. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu sem pecado. Ele é o Filho de Deus. Se você morre sem pecado, e todos nós pecamos, não tem um só na vida que morreu sem pecado, a morte não podia deter ele, porque essa é a justiça de Deus. De forma que você não vai pagar a Deus a sua salvação com suas obras, com suas promessas, subindo no morro, adorando imagem de escultura, com seus estudos de psicologia, coisa muito lindinho para você, isso Deus não está interessado. Só tem uma forma de você entrar no céu. Lê a Bíblia toda? Os fariseus conheciam de trás para frente. Raça de víboras. O vosso pai é o diabo. Porque vocês mentem que nem ele, vocês fazem o que ele faz. Mas ele não conhecia a Bíblia, conhecia. Raça de víboras.
E aí João fala, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista. O York, eu esqueci o nome dele. John York, que interpretou em Jesus de Nazaré, foi o melhor. João Batista para mim. E aquele rio não era o Rio Jordão. Dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10. Teria que empurrar isso aqui mais pra lá, mas eu não vou empurrar não, ele é travado, que pega sempre na bunda. Vamos lá, pôr mais peso, né? Viu que Jesus destruiu a serpente? Agora, cadê o poder da morte que reinou na terra? Jesus ressuscitou. E ressuscitado, ele é o Filho de Deus, o homem Deus ressuscitado. Adivinha o que ele vai fazer? Que tem seu tempo, né, filho? Vamos lá para Zacarias, tem um tempo, as coisas já estão acontecendo. Talvez eu não veja, talvez meu filho veja. Ele vai voltar, Cristo vai voltar, e a sua igreja vai arrebatar. Então, você não aceitou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? Não precisa, a sua igreja não dá salvação. Você gosta de estar com os irmãos lá, legal. E você gosta de estar no dia a dia com aquela pessoa que está precisando de uma palavra e falar de Jesus? Não, na igreja todo mundo é salvo. Não é legal viver com todo mundo que é bom, do bem. Só quando você sai no after day, no dia, porque tomorrow é amanhã e amanhã é tomorrow. Entendeu? Sabe o que vai acontecer? Você tem sempre um problema. Um filho, um irmão que fica aí, sabe? Que fica perturbando. E assim vai. E aí você fala, caramba, nem na minha família eu tive paz. Jesus também não teve, pode ficar tranquilo, tá? Tamo junto. Agora, Jesus venceu o diabo. Como? Mas ele tá por aí, já venceu. Toma posse dessa salvação, dessa vida eterna, que essa vida aqui não é vida. O buraco. Cadê meu dente? Tentei colocar um postiço, não aguentei. A minha amiga, eu não falo desse jeito. E o cabelo? Sumiu. Aí a carequinha aí na frente. Eu puxo 3, não vai. Barba toda branca, acabou. Cadê aquele homem de 30 anos, poderoso? Que as fêmeas lutavam. Cadê? Nós somos velho. Tô com um shape bacana. Tá tudo firme aqui. Aqui e lá embaixo. Mas adivinha? Alguém me procura? Não. Porque é do ser humano não ter vida. O ser humano não tem vida. Nasceu, bebezinho, chá de não sei o quê. Agora me deram mijo do bebê para tomar cerveja. Os caras que tomam cerveja. Daqui a pouco tá crescendo, vai pro prezinho. Um dia que meu filho foi pro prezinho, eu quase já desabei. Meu bebê, devolvi ele. Ele é novo demais para estudar. Meu filho foi pro prezinho. Quando saiu com a molichinha dele, o pai já vai ser. Falei, cara, tá vindo lágrima nos olhos, que ninguém me encontra agora. Aí saí. Só porque vi meu filho indo. Hoje eu vejo meu filho já grande, formado, indo pro trabalho, saindo de bicicleta. Um baita de um frio, uma chuva, mas ele é guerreiro. Eu tenho que fazer meu filho para lutar nessa batalha. Não posso colocar ele embaixo de uma redoma. E, filhinho. A geração TI é a geração que não gosta de trabalhar. TI. Porque você fica em casa, comendo seu salgadinho, perdendo um iFood, e come, e mexe no computador. Olha o movimento dos quantos? 700 músculos! Você só mexe só com os dedos. Falange, falanginha, falangeta. Aqui é o metacarpo. Aqui tem o escafoide, esfenoide e trapezoide. Foi em Jesus Cristo que foi crucificado aqui. Daqui para cá funciona. Dali, do resto, nada. Porque você gosta de ter. Você gosta de trabalhar em casa no conforto. É meio preguiçoso. Meu filho não, pega a bicicleta. Chega lá, ele bate o ponto. Chega lá, o Josué, tem que encher não sei o que, lá onde o rapaz. Lá vai ele para a batalha. E ele anda como um príncipe. Ele anda como um rei. Ele é um rei. Ele é filho do rei. E ele anda, daqui a pouco ele é um guerreiro. Ele é Davi, então. Ele era guerreiro e era um servo de Deus. E aí coloca lá os negócios, trabalha, termina para faculdade. Faculdade de Direito. Vai estudar, meu filho. Seu pai não tem mais nada para lhe fornecer. Fiz essa casa aqui, é dele. E agora? Agora é você que vai ter que cuidar.
Talvez o tomorrow seja amanhã, e tomorrow may never come. O amanhã talvez nunca virá para mim. Posso tombar, meu. 63 anos, o que você acha? Tem colega meu que já foi embora faz tempo. Outro teve derrame. E outro, só eu, e eu tô lutando aí. E às vezes é difícil para mim. Mas eu tenho que deixar pro meu filho uma casa, um canto para ele seguir vida e decidir o que ele vai fazer. E ao mesmo tempo eu tenho que dar um jeito dele aprender a pescar o peixe. Fala em peixe, tem peixe aí, eu vou comer amanhã. Amo peixe. Era a comida que Jesus comia. Você entende? Agora eu vou fazer 30 e já volto já, para terminar isso aí. Tá cumprido, né? Mas na verdade eu vou fazer o supinoide. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem 80 quilos. Porque só essa peça aqui, o suporte que agarra os pesos, tem 20. 30, 30, 60. E assim eu vou enchendo para fazer o meu supinoide. Peitaria, tríceps, peitaria. O grande Apocalipse fala dos dias de hoje. Das guerras, das pestes. Jesus falou. Peste, fome. No céu se escurecer. Não dá mais a sua luz. Só a peste bubônica, a peste negra, dizimou 1/3 da população da Europa. Sabe lá que é isso? Acho que é 1/3. Vê lá, quanto que a peste negra dizimou na Europa. Você entende o que eu estou falando? Agora o que acontece? Jesus veio, morreu. Ressuscitou, porque a morte não segurou ele. Apareceu depois de morto, depois da morte dele, que foi só para confirmação. Teve o poder de ressuscitar, ressuscitou, e ele apareceu para mais de 500 pessoas. Enfim, 500 pessoas viram ele ascendendo ao céu e foi embora. Aí um anjo chegou perto de alguns e falou assim: quem estão olhando para cima aí, varões? O pessoal não parava de olhar, pensava que ele ia fazer um reality show, né? Ia subir e descer, ele não voltou mais não. Esse mesmo Jesus, os anjos falaram, que vocês estão vendo subir, voltará do mesmo jeito. Então quando você vir aí Jesus descendo entre as nuvens, via satélite, ou via o que você quer que seja, não sei, se prepare. Se prepare. E o diabo já se esborrou todinho. Sabe por quê? É o fim dele. Será preso por 1000 anos. Depois será solto para enganar as nações. Depois será morto. Com o sopro da boca! Com o sopro da boca de Deus. Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ano 14, morre o imperador César Augusto. César Augusto era filho de César, que não foi imperador. Ele lutou com Marco Antônio e Cleópatra, que não era egípcia, era grega, filha de Ptolomeu. Passado um tempo, e a Judéia, isso nesse período aí, antes de Jesus nascer, foi dominada pelos romanos. Os romanos pegaram aquela borda do Mediterrâneo e todinho para eles. Desde o África, Itália não, a Turquia, enfim, todos aqueles cantos que você vai vendo ali, tá? O Mediterrâneo, aqueles países, esqueci qual a quantidade de países, que hoje não tinha em tempos atrás, eu creio. Eles dominaram, ali foi o romano. E dali é onde nasceu as pregações através do apóstolo Paulo, que era um cara erudito. Judas não morreu? Morreu não, se matou pela traição, enforcado. Quem fica no lugar dele? Matias. Elegemos, deu a sorte, caiu em Matias. Não fui eu que escolhi. Jesus já sabia quem ele queria. E por incrível que pareça, Paulo não foi atrás de Jesus. Ele foi atrás dos seguidores de Jesus para matar. Jesus foi atrás dele. Eu acho que acontece isso com a gente, viu? É a gente que escolhe Jesus. Jesus escolhe a gente, vai lá. Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma que aquela luz que veio, já todo mundo se lascou todinho lá. E ele, depois que viu a luz, a mão aqui,
muito forte, mais forte que o brilho do sol. Eu sou Jesus a quem persegues. Aí daqui a pouco vê aquele diálogo que você vê. Ficou cego em seguida, porque a luz cegou, né? Se você olhar para o céu, você segue. No ano 14, aos 14 anos de Jesus, vamos dizer assim, o imperador César Augusto morre. Veio quem? Tibério. Tibério, ele já estava na crucificação de Cristo, que foi do ano 30 a 33. Você lembra que 14, com Jesus com 14 anos, morreu César Augusto. Tá? Aí, vamos ver aqui. O imperador Nero aparece em 64. Já na perseguição dos cristãos. Os cristãos estavam sendo perseguidos, lembra? E foi nesse período que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro morreu, em 64 e 67, tá? Aí teve a revolta judaica de 66, 73, 74, entendeu? Teve 69 imperadores, tá? Teve Vespasiano no ano 70, que é muito bom lembrar. O imperador Vespasiano foi no ano 70, que a profecia de Jesus que falou que não haverá pedra sobre pedra, que aconteceu. A destruição de Jerusalém. Sim, senhor. E passando um pouco o último dos apóstolos, o apóstolo João, foi mergulhado em óleo, mas ressuscitou, mas sobreviveu, certo? Morreu com 100 anos, mas antes escreveu o Apocalipse. Dá uma olhadinha lá na sua Bíblia, na ilha de Patmos, ali pela Turquia, ali pelo Mediterrâneo, você dá uma voltinha lá. Tivemos no ano 115 a outra revolta judaica, tá? E morre Trajano. Trajano é também um dos nomes dos imperadores que teve, em 117. Essa é a minha tarjeta era 1117 de patrulheiro, a minha tarjeta. Bar Kokheba, outra revolta judaica em 135 e 137. E março de 180, tô vendo aqui, tá, gente? Porque eu não consigo guardar todo mundo. Morre Marco Aurélio. Fim da paz romana. Acabou a paz romana, tá? E agora eu vou terminar meu treino e já lhe falei o que aconteceu nos primeiros milênios. Ainda estamos no começo e tem muita coisa. Depois, numa outra hora, para não ficar comprido, nós vamos falar sobre o que aconteceu depois de Jesus, né? Os primeiros 300 anos. Porque ainda estamos em 180. E Constantino aparece no 300, 300 e pouco, 304, que ele dá o fim da perseguição dos cristãos. Mas isso, another day, porque tomorrow é amanhã. Tá? É isso aí, vou treinar.